Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que a Assembleia Legislativa começou a examinar, desde ontem, o projeto de lei orçamentária anual, chamado LOA. É o orçamento que o Estado do Ceará executará a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O orçamento, o exercício financeiro do Estado começa exatamente no dia 1º do ano. E só com gastos de pessoal, o Estado vai gastar aproximadamente 18 bilhões de reais. É uma média de aproximadamente 1,5 bilhão por mês. Esse valor representa muito mais do que o orçamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a secretaria que agrega as 3 universidades do Estado do Ceará. O orçamento das 3 universidades e mais o da Secretaria de Ciência e Tecnologia é infinitamente inferior, os gastos são infinitamente inferiores, repito, inferiores ao gasto mensal com a folha de pagamento do pessoal. Isso, por si só, já significa dizer que o Estado é inchado em relação ao número de servidores. Mas não basta isso. Além do gasto com pessoal, o custeio da máquina, os gastos que o Estado efetiva para pagar energia, água, telefone, gasolina e outros instrumentos ou insumos necessários ao seu funcionamento, chega aproximadamente a 10 bilhões de reais. Se somarmos as despesas do Estado, só com pessoal, em juros e encargos da dívida, o Estado vai pagar no próximo ano, ou pretende pagar, 1 bilhão 7 milhões 578 mil reais de juros e encargos da dívida. Ele não vai amortizar nem um centavo da dívida. Só de juros e encargos outros ele vai gastar mais de 1 bilhão de reais. E tem as outras despesas correntes, que foi a que eu me referi, que é o custeio da máquina, que chega a 10 bilhões 404 milhões. Só com essas 3 rubricas, o Estado gastará em 2023 28 bilhões 363 milhões de reais. Uma soma um pouco maior do que toda a sua arrecadação já efetivada e a ser efetivada até 31 de dezembro. O Estado não vai arrecadar 28 bilhões neste ano, mas já tem em 3 rubricas a estimativa de gastos de 28 bilhões. Já é tempo de se rever esta situação do nosso Estado do Ceará. A pesquisa Datafolha, conhecida no início da noite de ontem, deixou petistas preocupados. Em mais de uma oportunidade, falamos aqui no nosso programa
sobre a preocupação do ex-presidente Lula com a realização de um segundo turno da disputa presidencial com o atual presidente Jair Bolsonaro. A propósito, Elmano de Freitas, o governador eleito do Ceará, só tratará com correligionários sobre o seu futuro governo, a começar em janeiro do próximo ano, a partir de novembro, depois de conhecido o resultado da disputa presidencial no dia 30 próximo. Se der Lula, o governo Elmano começará com uma certa fortaleza. Se der Bolsonaro, o governo começa já com uma certa baixa, principalmente em razão do fortalecimento da oposição. Entendimento nacional entre o PDT e o PSB sobre alinhamento de suas bancadas na Câmara e no Senado, com vistas a uma possível fusão das duas siglas ou formação de uma federação de partidos, tem algo a ver já com as próximas eleições presidenciais, onde vai estar incluído, embora ele tenha anunciado que seria a sua última campanha, onde está incluído o nome do cearense Ciro Gomes. A ABERT, a associação que representa as emissoras de rádio e televisão brasileiras, publicou uma nota de protesto contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, considerada como censura ao sistema Jovem Pan de comunicação, rádio e televisão, beneficiando o ex-presidente Lula. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A matéria do Estadão marca que o Tribunal Superior Eleitoral determinou em 3 decisões que o grupo Jovem Pan conceda direito de resposta a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao ex-presidente. A Corte também abriu uma investigação eleitoral a pedido do PT para que seja apurado se a emissora tem tratado Lula com falta de isonomia em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Em editorial, a Jovem Pan afirmou que está sob censura. Internamente, a emissora enviou uma ordem aos comentaristas para que se abstenham de utilizar termos ofensivos contra o petista. Segundo as decisões, para a reiteração de comentários tidos como ofensivos pela Corte, haverá multa de 25 mil. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, também aceitou um pedido de campanha de Lula para que seja investigada a conduta do grupo por suposta promoção de Bolsonaro. No comunicado distribuído aos comentaristas, a direção da emissora adverte, abre aspas, não devemos fazer qualquer associação entre o candidato Lula e o crime organizado, fecha aspas. Ela ainda diz, a direção de jornalismo reforça que aqueles que não se sentirem confortáveis com essa determinação com base em decisão da Justiça devem nos informar para que possam ser substituídos. Bom, conceder o direito de resposta é plenamente aceitável. Todos têm direito a defender-se, sobretudo se entender que a notícia não é verdadeira e ou atacou a sua honra, dignidade. Mas, daí, impedir que os profissionais façam comentários outros questionando o candidato, aí é uma censura prévia, inadmissível
inconstitucional que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que integram o Tribunal Superior Eleitoral, têm decidido neste sentido: respeitar o direito de você dizer o que bem entender. Óbvio, respondendo pelas consequências. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a governadora aqui do Ceará, Isolda Sela, envia à Assembleia Legislativa mensagem que garante gratuidade do transporte coletivo no segundo turno no dia 30. O anúncio foi feito através das redes sociais e, com isso, os eleitores que estão fora do seu domicílio eleitoral podem se deslocar de graça. Tramita aqui na Câmara Municipal de Fortaleza proposta de incentivos fiscais às empresas inclusas no programa Casa Verde e Amarela. O projeto visa promover o direito à moradia das famílias fortalezenses com renda bruta mensal até o limite definido por ato do Poder Executivo Federal para áreas urbanas, a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico local. Temos também que o Poder Judiciário afasta o prefeito, secretários e outros servidores da Prefeitura de Acopiara, aqui no Ceará, por suspeita de corrupção. Os mandados foram cumpridos em Acopiara, Iguatu e também aqui em Fortaleza. Foram apreendidos documentos, telefones celulares, computadores e além de uma quantia em dinheiro vivo de aproximadamente R$12 mil, encontrados na casa de um dos alvos e também munição. Passe livre no segundo turno é autorizado também por maioria de votos no Supremo Tribunal Federal. A ação ajuizada no Supremo foi pela Rede Sustentabilidade, que ressaltou o alto número de abstenções nas eleições em primeiro turno. E sobre o segundo turno, faltando 10 dias para o Brasil realizar essa segunda etapa da maior eleição já realizada em 90 anos da Justiça Eleitoral. Em todo o país, 314.803 eleitores solicitaram o direito de votar fora do seu domicílio eleitoral. Essas pessoas poderão votar apenas para presidente da República e na localidade onde houver segundo turno para governador. Muito bem, o noticiário político nacional hoje repercute a desfiliação do ex-governador de São Paulo, João Dória, ao PSDB. Coincidentemente, hoje o presidente Jair Bolsonaro vai jantar no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista e residência oficial do governador daquele estado. Aliás, já serviu de residência oficial para vários tucanos que foram governadores daquele estado, desde Franco Montoro, Mário Covas, o atual candidato a vice-presidente na chapa do presidente Lula, Geraldo Alckmin. Isso, eles moraram lá por mais de 20 anos. Mas é uma dessas nossas manchetes, lidas agora pela Letícia, trata do afastamento do prefeito de Acopiara, que é o senhor Antônio Almeida Neto, reincidente em malversação de dinheiro público. Estou aqui em mãos com a certidão fornecida para efeito de registro da candidatura dele a prefeito, agora no ano de 2020, são 3 laudas registrando 16 ações criminais, algumas delas já arquivadas sem decisão de mérito. A Justiça Eleitoral, a Justiça precisa rever sua posição. Obrigado pela audiência dispensada, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também agradeço pela audiência e espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá.